Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês, agradecer principalmente ao Edgar por nos oferecer todo o seu conhecimento e apoio nessa área tão importante para a gente que está aqui se adaptando ao Canadá. Então, como saber mais sobre a parte jurídica, de empregos, taxas, enfim, muito obrigada, Edgar, por essa ajuda, colaboração. Falar um pouco sobre a Associação dos Brasileiros em New Brunswick, que é uma organização sem fins lucrativos, cuja missão é manter e promover a nossa cultura aqui no Canadá, bem como promover a língua portuguesa em New Brunswick. E nós temos como objetivo organizar esses eventos, participar de eventos culturais na comunidade, tudo com o objetivo de fortalecer os vínculos dos brasileiros aqui na nossa província. Então, esse é mais um dos eventos que a associação está promovendo, e eu vou passar a palavra, então, para você, Edgar, e abrir para você dividir sua tela, e lembrar, então, que quem ainda não está associado, esse é um evento para os associados, né, quem ainda não se associou, quiser me mandar, então, uma mensagem no privado aqui, eu já posso aproveitar e fazer a associação de vocês agora. Muito obrigada. Maravilha, maravilha. Thelma, eu que agradeço, tá, a oportunidade de estar participando. Eu já venho acompanhando a associação, não como associado, mas como um potencial empresa que estaria se estabelecendo em New Brunswick. Eu já venho acompanhando o trabalho de vocês há um tempo, não como associado, e foi uma grata surpresa essa coincidência de agenda, de você querendo promover esse assunto em New Brunswick, e a gente vai falar um pouco aqui, e eu indo para New Brunswick, como eu digo, a MB Tech Solutions. Então, foi uma coincidência muito interessante, e eu quero agradecer a oportunidade, junto com os associados da Associação de Brasileiros em New Brunswick, e eu vou tentar expor aqui e passar um pouco do que a gente tem trabalhado aqui em Ontário, mas a gente vai poder estar também falando na apresentação de que o Canadá ele é um pouco homogêneo em relação a algumas regras. Lógico que cada província tem a sua especificidade, mas em relação à taxa ele é um pouco homogêneo, exceto Quebec. A gente costuma falar que Quebec, como todo mundo sabe, é um Canadá à parte, regras à parte. No geral, há uma sinergia entre taxas, entre tudo, lógico. Cada província define as suas alíquotas, etc. e tal. A gente vai ter oportunidade de pincelar, falar um pouco disso aqui. Mais uma vez, a oportunidade que a gente está tendo de estar expondo isso, eu espero que seja bastante produtiva, bastante proveitosa para todo mundo. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu não tô habilitado para compartilhar. Só um momentinho, gente. Ainda não, mas não chega a ser um problema. Eu consigo expor tudo que eu tinha preparado para estar colocando aqui para o pessoal. E depois... Não, eu Oi? já estou liberando. Só um ok, não, sem problema. Enquanto isso, eu estou vendo o seu, eu acho. Enquanto você vai falando, eu vou falando um pouco do Edgar e da MBTEX. Hoje, para quem não me conhece, meu nome é Edgar, o nome completo é Edgar Teodoro de Moura Neto, mas todo mundo conhece mais como Edgar Moura. E em dezembro irá fazer 5 anos que a gente está no Canadá, então a gente já tem um background na área de contabilidade e economia desde o Brasil.
Eu sou economista e contador no Brasil. No Canadá, eu sou contador. E a gente, desde o Brasil, já trabalhava nessa área. E a gente traz toda essa expertise do Brasil que a gente costuma falar para as pessoas. Eu tive a oportunidade, eu trabalhei como contador numa empresa aqui em Toronto, em Ontário, e a gente costuma falar que quem faz contabilidade no Brasil faz em qualquer lugar do mundo. Devido à imensa complexidade da legislação tributária brasileira, dos impostos. No Canadá, isso é mais simplificado, mas cada país tem a sua legislação, cada país tem as suas regras, então isso tem que ser verificado, e a gente conseguiu vir para o Canadá já como contador, fez todo o processo específico para tal, mas a gente começou trabalhando como contador numa empresa para aprender um pouco e verificar um pouco dessa legislação que é específica do Canadá, mas a gente ainda chegamos em dezembro de 2016, ainda em 2017 a gente já faz os dois caminhos, tanto começar a trabalhar como contador numa empresa canadense, como também iniciar em BTech Solutions. E aí a gente começa em BTech Solutions, que, diria eu, é um case bem interessante. Eu acho que no futuro, acho que vou ter oportunidade de estar dividindo isso. Mas então a gente faz um timeline da nossa história. Basicamente, como eu falei, ele começou lá em 2017 com a fundação da Embetex. Eu ainda trabalhava como contador numa mid-size accounting firm em Toronto, aqui em Ontário. E em 2018, ou seja, 2017, a gente começa a Embetex Solutions, aí vem o primeiro tax return no início de 2018, referente ao ano de 2017. E, basicamente, a gente faz ali mais ou menos uns 60 files, que representa mais ou menos uns 110 clientes. Aí, 2019, vamos ser o segundo ano de tax return, a gente já vai para a marca de 110 files, 210 clientes, e começa uma expansão para uma base de corporate. E 2020 foi o ano, né? Foi o ano da pandemia, março de 2020. Na verdade, lá em dezembro, começa a questão lá da China, e todo mundo já começa a ficar preocupado. E, se eu não me engano, no dia 15 de março de 2020, o Canadá entra em... O governo pede que todo mundo fique em casa, e pronto. Aí as empresas começam a vir uma série de restrições, não tem gente na rua circulando, não tem negócio. Mas, apesar disso, a nossa atuação ela continuou firme. Por quê? Porque, basicamente, contabilidade você precisa fazer, você não tem opção, não vou fazer. E ainda, como era um ano de pandemia, a gente vai poder tocar muitos programas que o governo disponibilizou nesse período, você precisava estar em dia com os seus taxes, tudo, para você estar recebendo benefícios do governo. Então, a gente, apesar de ser um ano muito difícil para muita gente, para muito cliente, a gente consolida a nossa operação, basicamente, e a gente começa a divulgação da nossa empresa, Embetex Solutions, no mercado canadense. E a gente também começa, lógico que inicialmente a nossa expansão ela correria no final de 2020, início de 2021, mas a pandemia a gente teve que esperar um pouco, até porque circulação, eu mesmo estou para ir a New Brunswick, acho que sem medo de errar, já há uns 8 meses. Mas a New Brunswick entrou numa bolha, restrição de pessoas de outra província para entrar em New Brunswick, e a gente acompanhando isso. E aí, então a gente adiou isso para 2021, mas foi adiando, a pandemia foi adiando os planejamentos, tudo. E veio a vacina, relaxamento, então agora a gente tem essa oportunidade. Então, 2020 a gente prepara a Embetex para essa expansão,
e em 2021 a gente inicia a expansão. E a gente começa a nossa expansão exatamente, como eu falei no início, no bate-papo inicial ali com a Thelma, por New Brunswick. Então, inclusive, eu vou falar mais no final, dia 17 de setembro, é uma sexta-feira, eu estarei pessoalmente em New Brunswick, inclusive no final eu vou estar fazendo atendimento presencial para aqueles que desejarem, sem custo nenhum. Então, a gente vai poder estar falando isso mais no final da apresentação. Então, eu já estou indo em New Brunswick já no dia 17 para ver algumas questões burocráticas, já ver a questão de espaço, e a gente, então, numa data bem próxima, a gente começa a nossa operação, nossa atividade em New Brunswick. Então, vamos lá. Ô, Thelma, você me ouve? Ouço. Agora você deveria conseguir compartilhar a sua tela. Então, ok, consigo. Então, vamos lá. Então, eu aproveitei esse tempo para dar uma adiantada aqui e a gente já vai falar um pouco de estrutura de negócio, etc. e tal. Vamos lá, deixa eu só. Você vê minha tela, Thelma? Sim. Então, se você está vendo, todo mundo está vendo. Então, vamos lá. Isso nós já falamos um pouco, falei um pouco de mim, que eu sou economista e contador, aí das empresas que a gente fundou, basicamente todas as empresas que a gente fundou são focadas para negócios. Então, é uma empresa que internacionalização de empresas, que tem muitas empresas brasileiras que querem vir para o mercado canadense e algumas poucas empresas canadenses que têm operação no Brasil. Então, a gente tem operação tanto aqui no Canadá como a gente tem operação no Brasil. Então, a gente trata tanto da questão do imposto de renda no Canadá, como também o imposto de renda no Brasil. E aí eu falo um pouco de mim, já falei um pouco, falo um pouco da nossa timeline. Em 2017, a gente funda a Metec Solution, 18, primeiro ano, 19, segundo ano, prepara o corporate, 20, apesar de pandemia, consolida, prepara a expansão, e 2021, o nosso primeiro branch será New Brunswick, como eu falei ainda há pouco. Então, agora vamos falar de negócio. Qual a melhor estrutura para o business? A ideia é a gente falar um pouco de abertura de empresa, como é que funciona. Mas antes da gente falar de abertura de empresa, você tem que entender qual é a melhor estrutura. Porque, basicamente, há dois tipos de estruturas. Para uma pessoa que é self-employed, ou ela é sole proprietorship, ou uma partnership, uma sole, se ela é sozinha, partnership, são duas pessoas ou mais. Ou ela incorpora, ela abre uma corporation. Existem tanto vantagens quanto desvantagens em ambos os casos. Você tem que verificar o que se enquadra na sua realidade. Então, vamos lá. Eu vou ser um self-employed, ou seja, eu vou abrir uma sole proprietorship, uma partnership ou uma corporation. Então, como sole proprietorship ou partnership, ou seja, um self-employed, você tem direito de responsabilidade, como corporation você também tem. A questão de você tem que se enquadrar no Canadian Pension Plan, que seria o INSS, ou seja, a previdência oficial do Canadá, se enquadrar no Employment Insurance Act, a questão das suas obrigações como employee, seguro-desemprego, seguro maternidade e etc. e tal. Se enquadrar na questão da segurança do trabalho, isso vai depender da área que você atua, e se enquadrar na questão da legislação do imposto de renda. Como self-employed, como sole proprietorship ou partnership, basicamente você tem que recolher, você, empresário, que é sole proprietorship, você, quando for fazer a tua declaração, você vai pagar o dobro do CPP. Porque, basicamente, uma pessoa que é employee, vamos falar um pouquinho de employee, ela tem lá no pay stub dela uma dedução, lá, uma linha de dedução de CPP. E o employer dela paga outra parte. Como self-employed, é como se você fosse tanto o employer como o employee. Você é os dois. Sendo os dois, você paga em dobro. É isso mesmo. Não sei se muita gente já percebeu isso, mas quando você faz o seu tax return como self-employed, você paga em dobro o CPP. Você não se qualifica automaticamente